AM 1410. Maria, Mãe da Divina Graça, Mãe da Misericórdia, intercedei pela nossa paz e salvação. Concedei-nos a graça da esperança. Nós precisamos confiar. Eu preciso confiar. A minha casa precisa confiar no Senhor. A igreja precisa confiar. Socorrei-me, ó piedosa Virgem Maria, em todas as minhas tribulações, nas tribulações que o mundo passa, as nações passam, as angústias do povo de Deus. Virgem Santa, alcançai do vosso amado Filho a libertação para todos os males que atingem a humanidade e especialmente as famílias. Oração em família. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Em 2012, a Rádio América está com você, ampliando o seu sinal em São Paulo, interligando a maior cidade do Brasil e região metropolitana numa programação dinâmica que fala de Deus nas 24 horas do seu dia. Nós somos a bem-aventurada geração e isso é um grande sinal. É o tempo oportuno, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Que os jovens não sejam amados. Que os jovens não sejam amados. Mas que eles próprios saibam que são amados. Conheça mais um lançamento Canção Nova. Teu amor me conquistou. Banda Conexa. Para te amar. Banda Conexa. Com 12 músicas inéditas em estilo pop rock. Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro. Viva essa nova experiência. Banda Conexa. Adquira o seu agora mesmo. 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Eu sou a Ivone de Arthur Alvim. Escuta a Rádio América porque eu encontro o amor de Deus. Em 2012, a Rádio América está com você. Música de qualidade. Eu sou o Flavinho, sou o Ricardo Sá. A Canção Nova sempre toca. Através do Calendário do Bem, o seu Algo a Mais faz o bem a muitas pessoas. Em 2012, os projetos sociais da Canção Nova e entidades parceiras receberão uma parte do valor do seu Algo a Mais. Neste mês de maio, você irá ajudar o CAC, Centro de Atendimento Comunitário, um projeto que ressalta a importância da família através da assistência social. Calendário do Bem 2012. Um jeito de fazer o bem todos os meses do ano. Participe! Programe-se. Todas as segundas, terças, quartas e sextas, eu, Angélica Pereira, estou com você no Clube do Ouvinte, das 9h20 às 11 da manhã, com texto da Divina Providência e novidades sobre a Canção Nova. Até lá! Canção Nova. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. Rádio América, Sociedade Anônima. América. ZYK 691, 1410 kHz. América. São Paulo, Estado de São Paulo. Formando a maior rede católica de rádios, ao vivo para todo o Brasil. Um novo tempo está no ar. Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde que fica agora com vocês para trazer informações de saúde, nutrição. E tem um dia que a gente escolhe para estar respondendo as perguntas dos nossos ouvintes que mandam por e-mail, às vezes telefonam e deixam aqui a sua questão, mandam pelo Twitter, mas tudo isso a gente vai estar conversando hoje ao longo do nosso programa. Hoje eu conto com a colaboração da minha querida produtora Ana Paula. Ana Paula, querida, como vai você?
Boa tarde, doutora. Bem, graças a Deus. Ai, gente, se vocês vissem, ela tá tão linda com esse cabelo hoje, né? Com um rastafari aqui do lado, ela pôs uma Lindo, flor né? chiquérrima, né? Não, acho tão lindo assumir. Sabe o que eu acho bonito isso, né? Assumir as suas raízes, né? Por que será que todo mundo quer mudar? A gente não diz que tem que ser florir no jardim onde Jesus nos plantou? Cada flor tem o seu perfume. Não é né, verdade. Não, a outra tem cabelo liso que é crespo. Aqui tem crespo que é liso. E Eu assim, tenho se vocês crespo verem. e gosto dele. Ama esse cabelo afro, é a coisa mais linda que tem. Eu Também acho assim acho. maravilhoso. E dá pra fazer quantos penteados lindos, né? Vários. Basta ter criatividade e um pouquinho de tempo, né? É um pouquinho de tempo. Mas Mas olha. olha, o tempo que for gastar com a escova é Aham. muito melhor e muito menos. Muito Isso. menos tempo. Mas fica muito bonito. E com certeza muito mais saudável, porque, gente, a gente Verdade. põe cada coisa na cabeça. Que outro dia tava aquela moda, né, de escova progressiva, que ainda tá, né? Uhum. Gente, aquilo é formol. Quando eu disse pro Dr. Rock que é formol no cabelo, ele olhou e falou assim, mas essas mulheres são loucas. Eu falei assim, pois é. Por Perigo, né? um perigo. Mas, Ana, hoje nós vamos ter aquele programa gostoso, né? Que é responder às perguntas dos nossos ouvintes. Mas, Ana, como é que nossos ouvintes podem participar? Como é que eles podem mandar perguntas e as suas dúvidas? Olha, assistir, ouvir e acompanhar o programa, eles podem acompanhar pelo nosso blog, blog.cançãonova.com/América. Você ouve e assiste o nosso programa ao vivo ali. Você, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma dica que você queira saber da doutora, é só você enviar um e-mail para america@cançãonova.com. Aí você já coloca ali ou o assunto, né, o título do e-mail, Programa Mais Saúde, ou aos cuidados da doutora Gisela Savioli, que aí eu encaminho para ela e com certeza nós vamos estar respondendo aqui no nosso programa, né, doutora? Pois é, e tem o Twitter também, que eu tenho vários seguidores, o @Gisela Savioli, o pessoal também manda, você também pode mandar, e se você não segue, sugiro, siga-me, porque eu dou o dia inteiro, assim, dicas de saúde, nutrição, que é aquela coisa gostosa que nos faz lembrar, né, Ana, que durante o dia temos várias oportunidades para decidir entre saúde ou não para o nosso organismo. O que nós vamos ter hoje de perguntas? Várias perguntinhas que foram chegando aqui. Eu quero só pedir pro pessoal, quando mandar, faça como essa irmã, que é a Leila. Ela mandou e ela diz da onde ela é, o estado, a capital e o que ela faz. E assim fica mais fácil pra gente ajudar, até orientar, né, doutora? Inclusive, se puder me colocar a idade, altura, peso, ajuda muito também. Ela colocou aqui também. Olha, essa daí, então, é nossa ouvinte assídua, né? Sim. E vamos lá, então. Ela diz assim, meu nome é Leila, eu tenho 26 anos, sou de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, trabalho na maioria do tempo sentada. Levanto para ir ao banheiro e almoçar na empresa, uma caminhada boa, mas sei que não é suficiente para um exercício físico, mas pelo menos para se movimentar um pouco. Diante dessa situação, tenho estado com os pés e as pernas com um inchaço. Levando em consideração que já acordo com esse inchaço. O que devo fazer para melhorar essa situação? Gostaria de dizer que voltei a me tornar sócia da Canção Nova. Conexão na sua paróquia. Tu vai ficar contente, né? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Leila. Você sabe que contribuir com essa obra, como o Dr. Roque disse, não é nem gentileza, nem altruísmo, é obrigação, porque realmente se tem programas como o Mais Saúde, que tem acesso a tanta informação, é porque nós temos essa obra maravilhosa que sustenta esse complexo de comunicação e que, por não termos justamente patrocinadores, nos dá a liberdade de falar e termos esse compromisso que é com a verdade. Muito obrigada, Leila, eu fico bem feliz com isso. Leila, mas então, você com 26 anos e esse inchaço, tá?
realmente ficar sentada é um problema, mas você falou que você já acorda com esse inchaço. Então, existem vários aspectos que a gente pode estar abordando aqui. Eu não sei exatamente aonde você se enquadraria, mas no geral, uma das coisas, retenção hídrica, né? Aquele inchaço, geralmente nós mulheres nas pernas, principalmente no período pré-menstrual, que tem tudo a ver com essa parte hormonal. Mas uma dica que eu vou dar para você. Primeira coisa, como é que está a sua ingestão hídrica? Como é que você está bebendo? Está bebendo água? Porque você sabe que às vezes a gente não bebe água porque acha que está inchado e ao contrário, você precisa beber água para exatamente, né? Para desinchar. Então, na verdade, o que eu vou te sugerir? Uma coisa bem bacana que vai ajudar também a você caminhar um pouquinho mais. Temos que beber ao longo do dia. Então faz o seguinte, deixa você deve ter um celular que desperte a cada 55 minutos, tá? Então você foi agora, põe lá 55 minutos, os próximos 55 minutos, o que você vai fazer? De hora em hora você vai levantar e você vai beber um copo de água. E vai procurar ir no bebedouro o mais longe que você tiver na empresa. Se possível, você faz o seguinte, desça de escada e sobe de elevador. De repente é uma empresa grande, você pode fazer isso. Ou então você pega o elevador, vai lá no andar de cima e depois desce para a sua mesa. Porque descer sempre é mais fácil, né? E lembrando que cada 3 degraus que você desce equivale a 1 que você sobe. Então aí você já vai começar a fazer diferença, vai andar mais e vai também beber mais. Outra coisa importante, cuidado com o sal e principalmente, Ana, sabe o que? O sal escondido, porque as pessoas não sabem que tudo tem sal. Qualquer alimento contém sódio, tá? Mesmo aquele bife que você não põe nada, aquela carne, a carne do boi, né? Já tem. Tem. Agora você imagina hoje, você trabalha, como a Leila falou, ela trabalha numa empresa que deve ter um restaurante e esse restaurante deve usar temperos nos alimentos, alimentos industrializados e assim, lugar onde tem muito sódio escondido, embutidos. Então evita salsicha, linguiça, carne processada, mortadela. E o pessoal acaba colocando nas saladas alguns frios, né, que a gente sabe, para variar o cardápio e isso é complicado. Então, primeira coisa, vamos evitar o sal de adição, né? Evita saleiro perto de você e evite alimentos que você perceba, né? Que são muito industrializados. Inclusive, uma das dicas para quem não tem como fugir de um enlatado é, por exemplo, quando você abrir aquela lata de milho ou aquela lata de ervilhas, você passá-las numa peneirinha e passar por baixo de água para dar uma lavada, para tentar tirar um pouco mais desse sódio. Só isso já vai ajudar bastante. Lembrando que você tem na sua panturrilha, né, que é a nossa batata da perna, né, você tem uma bomba, que é esse músculo maravilhoso. Então, toda vez que você anda, Leila, você está bombeando sangue, você está facilitando toda a sua circulação da perna. Então, isso é interessante para você lembrar que andar é fundamental. Então, durante o dia, faça isso que eu tenho certeza que vai ajudar. E depois escreva pra gente, né? Dando um feedback, dando um retorno. Exato. E lógico que é assim, uma situação, digamos assim, generalista que eu tô dando, mas cada caso é um caso, precisa se ver com calma. E uma coisa muito bacana também, Ana, que eu tô lembrando, eu escrevi nas revistas da Canção Nova, que agora a Leila voltou a fazer parte, né, da nossa família, e ela vai receber a revista, e a revista ela tem artigos que eu escrevo em alguns momentos, e eu fiz e todos têm que ter uma receita, e eu fiz uma receitinha de um sal de ervas. Como que é isso? Você pega, sabe aquele copinho de café só para medida, porque aquilo não é para nem tomar nada nele, né, aquele copinho de café de plástico. Então, você pega uma medida de sal, o outro uma medida de orégano, outro uma medida de tomilho seco, por exemplo. Aí você vai escolhendo os seus temperos. E ao todo você coloca 5 coisas, o sal e mais 4. E aí você tritura tudo junto no liquidificador,
põe num potinho fechado e guarda na geladeira. Isso chama-se sal de ervas. Então, o que acontece? Quando você vai temperar, você tem um pouquinho do sal, mas tem muito mais aroma e perfume das ervas que fazem tanto bem à saúde e vão ajudar você, Leila, a diminuir ainda mais o consumo do sal. Nós temos mais uma participação aqui. Ela diz assim: sou Alessandra de Goiânia e gostaria de saber da doutora Gisela se posso consumir cereais de caixinhas e barrinhas de cereais. Por que você tá rindo, Ana? A Ana Lê rindo. Aliás, tá todo mundo rindo aqui no estúdio, né? Não vou dizer nada. Deixa eu prosseguir. Tudo que encontro no supermercado e o que eu posso colocar no lugar do leite. E sobre a água de garrafinha, se quando estou com sede na rua, como beber água de outras maneiras, se todas são vendidas em garrafinha de plástico? Ela diz o nome dela? Disse a Alessandra, e ela é de Goiânia. Ela diz: tenho 34 anos, estou com 77 quilos, o que fazer? Você não me deu sua altura. É verdade. Ela diz assim: tem um vício de um refrigerante e ela bebe exageradamente e com tudo isso ainda tem síndrome do intestino irritável. O que fazer? Me ajude, por favor. Muito obrigada. Querida, essa sua síndrome do intestino irritável, com certeza, de tanto você comer esses conteúdos cheios de glúten, né, que estão nessas barrinhas de cereais e em tudo de panificação, isso aí exacerba, pior ainda mais. Agora, Alessandra, é o seguinte, vamos começar pela água. Quando vai chover, que você olha assim pra janela e tá com cara de chuva, você não leva um guarda-chuva? Você leva, né, Ana? Sim. Então, por que você sai de casa sem o seu guarda-chuva nutricional, que é a sua água também? Se não for uma fruta, que aliás eu digo pra todo mundo, nem o Papa escapou da minha malinha com as comidinhas, né, para serem feitas, não, e foi chiquérrima, porque eu ainda mandei fazer com o logotipo do Vaticano, ficou lindo, lindo, pena que eu não peguei nenhuma, né, aquelas coisas, né, não dá tempo de fazer tudo, mas enfim, essa malinha, essa sacolinha térmica, Alessandra, é para você sair e levar frutinhas, você leva a sua água, você pode levar água de coco, leve numa garrafa térmica, tá, ou então compre uma água que venha num recipiente de vidro que tenha rosquinha, depois você vai e coloca uma água fresquinha ali dentro para você ter sempre a sua água à sua mão. Porque você não tem que depender dos outros para beber água. Leve a sua água. Aliás, uma água que você vai saber a procedência, coisa que lá fora, dependendo de onde você estiver, você vai tomar uma água que você nem sempre sabe de onde veio. Agora, veja só, minha querida, você falou que tem 74 quilos, mas você não me disse a sua altura. 77. 7? Eu pus 4. Então, 77 quilos e você não me deu a sua altura. Então, mas pressuponho que você esteja se considerando assim acima do peso, senão você não teria mencionado isso. Primeira coisa, esse refrigerante que você toma, pare assim imediatamente. Você diz que toma exageradamente. Tudo aquilo que a gente faz com exagero sempre é prejudicial. Agora, refrigerante, gente, se vocês soubessem o que tem dentro. E aí fica aquela história, o meu cálcio, porque se eu não tomar 3 copos de leite por dia, eu vou ficar sem cálcio. E eu digo assim, gente, o problema não é o cálcio que você toma, é o cálcio que você também coloca dentro do osso e que depois não saia de bobeira dos seus ossos para fazer outras coisas, como, por exemplo, veja só, quando você toma um refrigerante, não tem aquele gás? Aquele gás ali é cheio de fósforo, tá? Fosfato. E todo mundo gosta de andar acompanhado, né, Ana? Então, os minerais também. Quem dá bracinho, assim, que anda de braço dado com o fósforo? O cálcio. Então, quando ele tá sozinho, solitário no seu corpo, porque você tomou um monte de refrigerante cheio de gás, o que vai acontecer? O cálcio do seu osso vai sair para fazer companhia para aquele fósforo. Então, é por isso que refrigerante dá osteoporose, sim, principalmente esse que você gosta tanto, tá? Agora, além disso, o refrigerante vem repleto, mas repleto
de uma série de substâncias que não são nada interessantes e seu organismo não entende quando isso entra no seu corpo. Aí você vai ter que fazer uma faxina de tanta toxina que você está colocando. Aí você começa a não ter nutriente, minha querida, até para você emagrecer. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Você não emagrece para melhorar, entendeu? Você melhora para emagrecer. Essa é uma frase clássica nossa, né? Então, vamos começar fazendo o quê? Retirando esse refrigerante que é fundamental. Eu tive um ouvinte, um convidado, aliás, que disse que ele era tão viciado nesse refrigerante que ele só se deu conta depois o quanto ele era dependente, que ele ia à noite cheirar a garrafa na geladeira de tão alucinado que ele ficava de não poder tomar, mas ele se libertou, porque isso aqui precisa de oração de cura e libertação, sabia? Verdade. Né? Mas é verdade. E olha, sobre as barrinhas e essas coisinhas todas que você estava falando de cereais matinais. Querida, melhor coisa no café da manhã, eu sempre falo, é um tubérculo, se você quiser alguma fonte de carboidrato. O que é? Uma batata doce assada, uma mandioca, você pode comer um cuscuz, você pode comer uma tapioca, tem coisa mais gostosa? Muito bom. É bom demais. Então a gente já tira fora os cereais matinais. E você com esse problema de intestino, que tem que ver de perto uma série de situações, mas só de você retirar todas as fontes que contenham glúten, que é o que eu estava te comentando, são os farináceos, as farinhas, é o centeio. A única coisa que não tem glúten, melhor falando, né? É o arroz, o milho e a quinoa. O resto tem, tá? De cereais, tá? Agora, de raiz, nenhuma raiz tem glúten, tá? Tudo que a natureza dá assim de raiz não tem glúten, você pode comer. E aí já resolvemos o segundo problema, porque se a gente tira os cereais matinais, não vai precisar pôr leite desse cereal. Então já resolveu, não precisa colocar. E, gente, lembrando, leite é fonte de cálcio? Claro que é, mas não é a única, tá? E se fosse a única, coitadinha da vaca, como é que ela faz para colocar cálcio no organismo dela? Ela não mama depois de uma certa idade. Então, o que ela faz? Ela come folha verde escura. Então, são nas folhas verdes escuras que você encontra uma grande fonte de cálcio e um cálcio absorvível de excelente qualidade. Mas é o que eu falei, Alessandra, mais preocupada em relação à ingestão do cálcio é não perder o que você conquistou de cálcio nos seus ossos. E isso é evitar refrigerantes por causa do fósforo que ele contém, evitar cafeína. A cafeína também ajuda nesse sentido. Temos também excesso de sal. O sal retira esse cálcio, ajuda a eliminar mais cálcio. E outra coisa, se você come proteína demais, você acidifica o seu sangue e depois quem vai lá para socorrer você? O cálcio. Cálcio é importantíssimo, por isso que ele está todo ali presente desse estoque maravilhoso que é o nosso esqueleto. Mas ele tem função, então não vamos usá-lo de uma maneira inadequada. Então, Alessandra, eu espero você em breve escrevendo, dizendo que teve essa cura de libertação. Por favor, Ana, vamos colocar aqui na nossa caixinha, nessa caixinha de pedidos, a libertação dela. Do Padre Rufus. Isso, com certeza. Doutora, tem aqui a participação da Josiane, ela diz assim, sou Josiane de Ribeirão Preto, São Paulo, tenho 38 anos e estou grávida de 4 meses. Que graça! Engravidei, tinha 30 quilos acima do meu peso ideal. Após passar muito mal nos 3 primeiros meses, com vômitos e enjoos, emagreci 8 quilos. Porém, agora tenho sentido muita fome, principalmente vontade de comer doce. Ai, Jesus! Minha glicose está no limite. Não posso aumentar a mesma. A glicose. Isso. Gostaria que a doutora me orientasse como comer e o que fazer para aplacar essa vontade de comer doce, pois devido ao excesso de peso não posso engordar mais nesta gravidez. Um grande abraço a todos, amo a Canção Nova
e sou sócia fiel. Josi. Ai, Josi, como eu gosto dessa frase, sou sócia fiel. Obrigada, Josi. Você faz o programa Mais Saúde acontecer também. Josi, já me aconteceu exatamente isso, de inclusive eu ter pacientes que me curam para fazer uma redução no peso para poder engravidar. Porque você sabe que excesso de gordura, inclusive, pode impedir, né, com que a pessoa consiga engravidar. E muitas vezes ainda estamos no meio do assunto, ela engravida, né? Porque nutrição funcional, inclusive comer direitinho e tirar os alimentos que não se deve do circuito, ajudam na fertilidade, né? E aí o que fazer? Eu digo, gente, nós vamos continuar a comer como nós comíamos, isto é. Primeira coisa, Josi, procura... Fundamentalmente, quando você vai comer, você olha e fala assim, como é que isso veio parar na natureza? Foi Deus que colocou, foi o homem que fez. Já aí você vai cortar um monte de alimentos que não são do bem, que são os alimentos industrializados, cheios de um monte de coisas escondidas. Lógico, a indústria alimentícia tem gente fazendo coisa boa? Tem, a gente até coloca aqui em pauta, né? Mas a grande maioria é assim, interesse financeiro. E onde que eu vou colocar? Eu quero produto barato, que vicie, que todo mundo queira cada vez mais. Então, é um produto cheio de gordura e muito açúcar, tá? Que é tudo que a gente não quer. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, vamos fugir do alimento industrializado e vamos voltar a comer comida. Não fique em hipótese alguma sem comer mais de 2h30, 3 horas no máximo. Porque a gente às vezes quer fazer um jejum, né, mais prolongado para tentar evitar de comer tanto, mas não é esse o recurso. Então, a melhor forma de você aplacar justamente essa sua fome é você comer frutinhas ao longo do dia que vão te trazer minerais, vitaminas e fibras tão importantes para dar saciedade, melhorar a função intestinal, porque uma das coisas que reduz muito é o peristaltismo, é aquele movimento do intestino quando você está grávida. Então isso vai ajudar. Beber bastante água, às vezes a gente pensa que está com fome, até com sede, tá? Então beber água é muito importante e já adquirir bons hábitos para quando esse neném nascer. E lembrar o seguinte, que uma das grandes oportunidades que você vai ter para emagrecer é durante a amamentação. Então, minha querida, prepare a sua mama, tá? Provavelmente seu ginecologista já devem ter te orientado. Na hora do banho, passe uma buchinha de leve também, não vai fazer tudo exagerado, né? Passa de leve uma buchinha no mamilo, para ele já ir ficando assim, não tão fino, porque um dos problemas da amamentação é que depois você vai amamentar, o bico racha. Aí oh meu Deus do céu. Então o que acontece? Você vai tratando, tá, de enrijecer esse mamilo, toma quando possível um pouquinho de sol na mama, isso ajuda bastante, tá? Tudo isso em relação a você fortalecer esse tecido para você poder amamentar. Amamentar vai fazer um bem imenso ao teu bebê e vai emagrecer você. Porque toda essa gordura que a gente estoca durante a gestação é um recurso da natureza para você depois ter o que oferecer para o seu bebê crescer. Então, a maior dica que eu posso te dar é a seguinte: quando você estiver amamentando, esvazie uma mama inteira por vez. Então, o bebê está mamando na mama esquerda, vamos supor, né? Aí não esvaziou a mama e ele parou de mamar. Faz um lacinho no sutiã para você lembrar qual é a mama. Quando for voltar a amamentar, ofereça a mesma mama. Por quê? Porque é no final, quando você está esvaziando a mama, que sai o último leite com a gordura, que é a gordura que te emagrece e engorda o bebê. Aí ficam aquelas pessoas dando dicas erradas, como por exemplo, não tem que mamar 15 minutos num peito, 15 minutos no outro. Não, tem que esvaziar uma mama inteira por vez. Então isso aí vai ser uma grande dica. Agora, minha querida, faça o seguinte: coma muito legume, muita verdura, muita comida de verdade, é arroz, feijão no almoço, sabe, comida de verdade, não troque refeição por lanche, principalmente final de semana. Pessoal, fim de semana parece que fica aquela coisa que precisa da pizza, que precisa do não sei o quê, do lanche. Comer não, shopping. Exato, o programa de São Paulo é comer. Pô, vai pro cinema, entende? Vai fazer outra coisa. E
não deixa de sair de casa sem a sua frutinha. Não conte que você vai encontrar alguma coisa saudável para comer na padaria da esquina. E sabe outra coisa fantástica para você levar de lanche? Ovo cozido. Porque a proteína, ovo durante a gestação é importantíssimo comer. Vai ajudar seu bebê na formação toda cerebral e vai ajudar muito você também. Porque se você não come assim, todos aqueles nutrientes importantes que tem no ovo, o bebê vai precisar desses nutrientes, ele vai tirar de você para ele, entendeu? Então, porque aí, a partir do momento que você está gestante, as prioridades são para o bebê, entende? Você tá ali como um instrumento para desenvolvê-lo e dar sequência à vidinha dele, mas as prioridades vão mudando na natureza. Então, você tem que se abastecer também. Essa, então, Josiane, é a minha dica, tá? E aproveite esse grande momento que você está tendo, essa grande oportunidade. Não esquece de também fazer uma atividade física se seu médico liberar. Então, de repente, uma hidroginástica, uma natação, isso vai ajudar também você muito, tá? Principalmente na hora do parto, tá? Então, olha, felicidades, adorei saber que você é nossa sócia. Doutora, tem uma participação aqui, agora o time masculino, é o Alessandro de Joinville. Ele diz assim: doutora, eu sofro desde criança de hipoglicemia. Quais os alimentos eu posso usufruir para melhorar os sintomas? Então, Alessandro, uma das coisas que você não pode é ficar sem comer. Então, fundamental, a cada 2 horas e meia, você nem 3 horas, 2 horas e meia, você comer. Tá? E cuidado com alimentos muito ricos em glicose, que faz o quê? Faz você ter aqueles picos, vai lá para cima a tua glicose, aí vem a insulina e taca você lá para baixo, tá? Então, importantíssimo, faça várias refeições picadinhas por dia e não fique nos intervalos sem comer. E aí, Ana, hoje pelo menos respondemos algumas questões, né? Respondemos algumas, depois no outro bloco a gente volta. Pois é, você que é da rede, eu me despeço, mas você pode estar continuando assistindo o nosso programa, ouvindo o nosso programa, assistindo também, né? Mas ouvindo o nosso programa através do nosso blog, né, Ana? blog.cançãonova.com/América. Você ouve e assiste tudo que está acontecendo aqui nos nossos estúdios. Então tá, até já nós já voltamos. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Em 2012, a Rádio América quer agitar São Paulo com novidades em sua programação. Novos quadros, novos locutores. Olá, sou eu, Orlando Júnior, e vim para somar aqui na Rádio América. Transmissões ao vivo e interatividade durante todo o dia. Tudo isso e muito mais para você ter a melhor programação religiosa da cidade. Para que o povo de Deus possa usufruir do tesouro que Deus colocou na igreja. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Embora seja melhor rezar no lugar que é mais digno, é necessário escolher um lugar em que o sentido e o espírito encontrem menos empecilhos para chegar a Deus. São João da Cruz. Domingo é dia do Senhor e a Canção Nova celebra com você esse dia de graça. O Filho de Deus assumiu a nossa natureza humana. Cairóis na Canção Nova. Um dia especial para uma experiência profunda com Deus. Para levá-la à redenção. Oração, adoração eucarística, meditação da palavra, tudo isso na sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo. Tem que exercer a autoridade na hora certa. Domingo é dia de Cairóis da Canção Nova. Um tempo de graça de Deus em sua vida. Não podemos simplesmente sermos avisados que Cristo ressuscitou. Somos chamados a experimentar uma intimidade nova e mais profunda com Ele.
Jesus Cristo vive e é o Senhor. Aleluia. Viva direto da Fonte da Vida com a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB. A Canção Nova, em parceria com a CNBB, lhe oferece a palavra de Deus numa linguagem atual e acessível. Compre agora mesmo pelo 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Bíblia Sagrada, tradução da CNBB. Ideal para acompanhar você em sua caminhada espiritual. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12-3186-2600. 12-3186-2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se todos os dias, às 6 da manhã, o Santo Terço. Esta é a Rádio América. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. A obra do santuário teve início no dia 9 de julho de 2008 e foi projetada para comportar cerca de 10 mil pessoas. Uma arquitetura em formato de mão, que faz alusão ao cuidado e auxílio de Deus, Pai de todas as misericórdias. Uma atitude de fé que envolve a todos. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Voltando ao programa Mais Saúde, agora aqui para nossa região de São Paulo, Grande São Paulo, através da programação local na Rádio América. E claro que o pessoal que estava nos ouvindo na rede pode também estar continuando conosco, né, Ana? Pode sim, através do blog.cançãonova.com/América. Você pode assistir e ouvir tudo que está acontecendo aqui nos nossos estúdios. Os estúdios da Rádio América, né, doutora? Exato. Aí vocês vão ver como tá gostoso tudo aqui. Enfim, aquela intimidade. O pessoal gosta, né, de ver os bastidores, Tem né? gente que fica, você é qual? Que tá em pé, que tá sentado? Pois é. Modernidade. Modernidade, né? Mas saber tirar partido da modernidade, né? De uma maneira saudável e essa ferramenta que dá depois a opção para que se possa ouvir o programa mais tarde, né? Numa outra situação. Achei fantástico, por isso que eu digo, né? É realmente usar a tecnologia para o bem. Mas hoje nós estamos respondendo perguntas, né, Ana? Muitas perguntinhas, graças a Deus que chegou aqui até nós. E se a gente não responder hoje a sua, numa próxima oportunidade, né, doutora? Tem bastante perguntinha. E como que o pessoal daqui de São Paulo pode fazer para estar entrando em contato conosco? Pode pelo blog, não é? Pelo blog também, pelo nosso Facebook. Você também pode conectar, acessar, compartilhar. Nós temos o perfil e temos a página. Legal que você vai aí divulgando, compartilhando. A Rádio América está no ar, graças a Deus. É só você jogar no seu Face também, entrar no nosso Face, deixar ali seu recadinho, a sua pergunta e saber como partilhar isso com os seus amigos através da rede social. Você também pode enviar um e-mail para nós, america@cançãonova.com, ou através do telefone 2039 14, ou melhor, 1410, que é a nossa frequência. A nossa frequência. Não dá para vocês não decorarem esse telefone e estarem aqui ligadinhos com a gente, que nós estamos sempre... Nosso telefone. Nosso super telefone. E Ana, qual a próxima pergunta? Vamos lá, olha, nós temos aqui a participação da Ana Paula de Londrina, que não me lembro. Xoxará! Ela diz assim, quero saber sobre o famoso regime japonês. É bem conhecido. Se come de manhã uma bolacha, água e sal, no almoço muita salada, 2 ovos cozidos e no jantar um bife grande e salada. E a cada dia da semana. A cada dia da semana muda e tem para cada dia tem as suas prescrições próprias. Mas o básico é isso. E tem dias que come só fruta. É correto?
Ai, Ana Paula, eu nunca ouvi falar desse regime japonês. Olha que vira e mexe a gente ouve falar, mas esse, exato, esse não. Inclusive, minha Ana Paula, né? Aninha, vamos procurar depois pela internet, ver pra gente o que é esse famoso regime japonês, pra gente até incluir na lista dos regimes. Bom, primeira coisa, Ana Paula de Londrina. Regime é aquilo que você tem data para começar e data para terminar. Então, já não gosto. Eu digo que eu não acredito em dietas, eu acredito em reeducação alimentar. Então, eu sugiro você, não sei se você já leu meu livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que ali você tem dicas muito interessantes para você justamente mudar hábitos. E hábitos mudamos muito devagarzinho, demora 2 anos para você considerar um hábito novo de fato incorporado na sua realidade. Então é um tempo muito grande e sempre de pouquinho, todos os dias, ao longo do ano, isso que vai fazer a diferença, tá? Porque senão é aquela coisa, começa uma dieta hoje, aí você muda todo o seu metabolismo, daqui a pouco você para, bobeia você, muitas vezes o que acontece, você perde músculo em vez de perder gordura, e aí depois você volta a engordar mais gordura, e quanto mais gordura, menor o seu metabolismo fica, mais baixo ele fica, então você acaba engordando mais, por isso que as pessoas vão fazendo de dieta em dieta e vão ficando cada vez com o organismo pior. Tem mais uma participação aqui, que é a da Elisa. Ela diz assim: meu nome é Elisa, tenho 22 anos, peso 76 quilos e tenho 1,73 de altura. Preciso perder pelo menos 6 quilos, mas não consigo de maneira nenhuma seguir uma dieta. Parece que quanto mais eu penso que tenho que comer menos, mais fome eu tenho, mais a minha ansiedade aumenta. A minha pergunta é: como faço para diminuir minha ansiedade? Se existe algum tipo de alimento que diminua esse tipo de problema. Minha alimentação é bem variada, como de tudo, inclusive frutas e verduras, e faço caminhada, vez ou outra. Beijos, muito obrigada, Elisa. Elisa, eu tô sem maquininha de calcular aqui se os nossos super queridos colaboradores aqui do programa Mais Saúde estão aqui do lado. Faz uma continha para mim, ó. Multiplica 1,73 por 1,73. Quanto que vai dar? Porque é assim que a gente calcula o famoso índice de massa corpórea. É a sua altura vezes ela mesma. Então, 1,73 vezes 1,73, ela tem uma altura boa. Vamos lá, quanto que deu? Deu 2,99. Agora faz um favor, divida por gentileza 76 por esse 2,99, que é o peso dividido pelo resultado da sua altura vezes ela mesma. Então, 76 dividido por 2,99. Quanto que deu? 25,41. Verdade, você precisa emagrecer um pouquinho, sim. Por quê? Porque isso mostra que você já entrou, Elisa, pelo IMC, no sobrepeso. Você de 18,5 até 24,9 está dentro do que a gente chama padrão de normalidade. E você já está com 25,4, mas você veja que você está muito pouquinho acima do que nós chamamos assim do padrão de normalidade. Então, você não precisaria emagrecer tanto, tá? Às vezes a gente põe metas muito altas. Será que 6 quilos não é muita coisa? Então, o que você pode estar fazendo? Primeira coisa, faz essa continha para que você volte a 29,8. Lógico, melhor a gente ir indo para trás, né? A gente continuar assim menos de 24 para ter uma folguinha. Mas faça essa conta. Agora, é a mesma coisa, dieta não funciona, são hábitos que mudamos. Elisa, aumente a caminhada. Se você sente dificuldade, faça que nem os nossos convidados aqui do Mais Saúde, que dão tantas dicas interessantes. Outro dia o professor Vitor Matsudo esteve aqui e ele falou, olha, para o carro, não na porta
do local para onde você vai. Pare um pouco antes para você justamente andar pelo menos um quarteirão. Você não vai estar andando um quarteirão apenas, você vai estar andando 2, porque você tem que ir e depois voltar. E se você fizer isso durante a semana que você está indo trabalhar, na verdade você já está andando 10 quarteirões por dia, e aí você vai multiplicando isso ao longo de um ano, ao longo de anos. Isso são hábitos novos e é isso que vai fazendo a diferença. Lembre de gastar o máximo possível a energia. O ser humano, ele dá uma olhada na natureza. Quando a gente vê aquele leão, aquele tigre, só que quando a gente vê na natureza, como é que ele tá? Ele tá quietinho, às vezes assim com uma cara de bonzinho. Por quê? Porque ele não vai gastar energia se ele não estiver precisando caçar, se defender ou procriar. Então, energia se poupa. Por isso que nós, seres humanos, temos assim uma tendência muito preguiçosa e a gente tem que vencer a barreira dessa preguiça. A gente vai sempre pelo mais cômodo, pelo mais confortável. A gente tem que vencer isso. Então, vá de ônibus, então desça um ponto antes, vai um ponto depois pegar esse ônibus, suba de elevador, mas desça de escada. São pequenas coisas que vão acelerar o seu metabolismo. Coma alimentos mais integrais. Em vez de ficar tomando suco, coma a fruta por inteiro. Você vai comer menos fruta e vai ainda gastar energia, porque nós gastamos energia para digerir os alimentos. E o alimento que mais energia consome é a proteína. E é a que também mais saciedade nos dá. Então, lembre-se sempre de ter um pouco de proteína em todas as refeições. Você pode pôr um ovo mexido de manhã, lembre-se de variar a proteína, um dia carne vermelha, outro dia você pode comer, como eu falei, o ovo, depois você pode entrar com peixe, no outro você come ave, depois de novo carne vermelha, que não precisa ser carne de vaca, você pode comer carne de cordeiro, que é uma carne maravilhosa, ou carne de porco, suíno. A gente esquece, mas a carne suína é excelente, ela não tem, dependendo do corte, ela tem muito pouca gordura. Muitas vezes, se a gente comparar um lombo com um filé mignon, você toma um susto na hora de ver a quantidade de gordura. O filé mignon tem muito mais gordura. Então são essas pequenas dicas que a gente vai dando e ao longo do ano você vai fazer a sua diferença. Tem mais uma perguntinha aqui chegando. Ela diz assim: boa tarde, meu nome é Brasileia. Primeiro quero dizer que eu e a minha mãe amamos a palestra da doutora no aprofundamento das mulheres. Ai, que bom. Ela diz assim: parabéns. Bom, sou casada, tenho 29 anos, 1,58 e 68 quilos. Tenho muita vontade de emagrecer, mas com saúde. Quero saber como faço isso com 3 filhos, uma de 12 anos, um de 10 e um de 1 ano e meio. Além de ser dona de casa, sou secretária da empresa do meu marido. Jesus! E algumas vezes sou motorista também. Me dê algumas dicas para que isso aconteça, que eu possa emagrecer com saúde. Por favor. Beijos, fique com Deus. Brasileia, de São José dos Campos. Brasileia, a primeira coisa que eu vou te perguntar, que você não vai conseguir me responder: você tá dormindo direito? Porque, gente, pense bem, com 3 filhos, ainda mais esse de 1 ano e meio. 1 ano e meio é uma idade danada, né? Precisa ver como é que essa criança tá dormindo, porque no início, nossa, lógico, amamentar, os 6 primeiros meses, aquela coisa toda, depois a criança entra no ritmo. Mas, Brasileia, você com todo esse seu dia pleno e mais ainda as funções, porque mulher pode ser a executiva que for, Ana, chega em casa, é dona de casa. É dona de casa. E mãe. E esposa. Então, geralmente, é o que o Rock fala, a mulher, ela tem uma carga de estresse dobrada, quando não triplicada, que no caso aqui você ainda por cima, por trabalhar com seu marido, eu tenho certeza que vocês ainda levam o assunto da empresa para casa. Então, a primeira coisa que eu diria para você: como está o seu sono?
durma. Durma, mas você tem que dormir um sono restaurador. Eu até sugiro, Ana, como é que essa nossa ouvinte pode ouvir o programa que nós fizemos com o Dr. Geraldo Lorenzi, que também fez com o Dr. Roque, são 2 programas excelentes que ela poderia estar ouvindo. Como que ela faz? No nosso, aliás, no blog Mais Saúde, blog.cançãonova.com/Mais Saúde, eu postei lá a entrevista, uma fotinho do Dr. Geraldo Lorenzi e o link já do programa. É só ela acessar blog.cançãonova.com/Mais Saúde. Ela vai procurar ali a entrevista entre os nossos tantos entrevistados, o Dr. Geraldo Lorenzi. E ali, logo abaixo da participação dele, da fotinho dele, ela já tem o link para ela ouvir o programa. É só ela acessar e ela já ouve ali mesmo o programa que ele fez conosco aqui. Então, olha que interessante. Isso faz com que você possa ter uma ideia da importância do sono. O sono é tão importante quanto comer, quanto se alimentar adequadamente. Porque se você não dorme bem, minha querida, você não produz certos hormônios, que são hormônios importantes para o seu emagrecimento. Olha que coisa interessante. Por isso que no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que eu gostaria de saber se você já comprou aqui pela comunidade Canção Nova, porque, lógico, tem para vender? Tem, num monte de lugar, sim, mas eu sempre peço para você fazer a diferença comprando o livro aqui, pelo departamento da Visa, operadora 12 31 86 2600, porque assim você está ajudando a nossa campanha do projeto Dai-me Almas, né? Então, faça a diferença adquirindo esses produtos nossos, meus livros do Dr. Roque, essas palestras que são tão interessantes também, né? E que são da comunidade, né? A gente, quando faz essas palestras, doa para a comunidade. Então, aí você vai ter a oportunidade de ver que logo nos primeiros capítulos eu escrevo, apesar de ser um livro sobre obesidade, eu escrevo sobre nutrição e sono. Então, a primeira coisa que eu vou falar com você é isso, que eu acho importantíssimo. E o nível de estresse que talvez você passe, tá? O estresse é um fator que engorda. Por quê? Porque o estresse faz você produzir um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol faz um estrago danado no corpo. Ele é importante, importantíssimo, porque é aquele que vai fazer aquele leão que está lá todo quietinho, né, disparar para ir correr atrás do bichinho, para ele servir de almoço e de jantar dele e da família dele. Então, esse hormônio, ele é fundamental, o hormônio da vida, mas ele não é para ficar disparado o dia inteiro. Ele te prepara para uma luta ou para uma fuga. Então, você tem que estar sempre equilibrando isso. A gente não pode estar lutando o dia inteiro, fugindo o dia inteiro de uma situação, ou lutando contra o relógio, e a gente sabe como é difícil uma família, da gente estar dando conta, a casa, o que vai fazer no almoço, o que vai fazer no jantar. Tem uma hora que é mais fácil, a gente quer saber, pede uma pizza. Eu sei que não é fácil, sabe? Não é fácil, mas eu tenho certeza que com dedicação e com organização, porque você sendo também secretária da empresa, você tem certeza que é uma pessoa organizada. Então, organize a sua casa como se fosse uma empresa e tenha sempre em mãos o que você sabe que vai fazer de refeição para sua família com antecedência. Assim a gente não corre na tentação de, não deu tempo, então vamos pedir uma coisa pronta, porque essa coisa pronta, tenha certeza, nunca vai ser tão saudável quanto você fazer sua comidinha em casa. Nós temos aqui a participação do Marco Antônio, ele é de Mauá, São Paulo. Ele diz assim: meu nome é Marco Antônio, tenho 31 anos, peso 81 quilos, minha altura é de 1,75. Trabalho à noite na escala 12/36. E eu entro às 19 horas e saio às 7 horas da manhã. Eu vou jantar por volta entre meia-noite e às 3 da manhã. E eu não como antes de entrar no trabalho no outro dia, vou jantar às 19. Isso pode me fazer mal? O que tenho que fazer? Ai, meu Deus do céu, estávamos justamente falando, né,
Vou aproveitar e voltar com você também, Marco Antônio. Ouça lá, olha, a dica também vai para você. Ouça a matéria, a entrevista com o Dr. Geraldo. Por isso que eu gosto quando o Dr. Geraldo vem no programa, Ana, porque você vê quantas coisas ele contempla, né? Falar de sono é importantíssimo, porque à noite o metabolismo é entendeu? E você com essa escala de 12/36, o que acontece? Uma noite você fica acordado, então é um fator de estresse. E ele falou o quê? Que pessoas que trabalham à noite têm mais tendência a comer carboidrato, que é o que mais engorda também, né? Gordura engorda, mas o carboidrato acaba ficando mais fácil de comer e a gente acaba tendo mais acesso, porque a gordura você come, mas te dá saciedade, né? E o carboidrato não, você vai comendo e não sacia. O ideal é você fazer o seguinte, nesses dias que você está de plantão, na escala, vamos chamar assim, fazer como se você estivesse no dia normal, café da manhã, almoço e jantar. Você tem que estar fazendo as 3 refeições, não pode pular, tá? Aí você vai mudar isso para ver o seu horário e não fica mais de 3 horas sem comer, Marco Antônio, porque isso faz você entrar em estresse e segurar gordura e queimar músculo, tá? Você tá com uma altura e um peso que estão relativamente adequados, porque o homem tem muito mais musculatura do que mulher e muitas vezes vocês pesam mais do que a gente. Então, só precisaria depois, lógico, dar uma olhada como é que tá isso. Mas o ideal é isso. Faça a sua alimentação com esse intervalo, leve frutas ou então essas sopinhas que você pode colocar, porque à noite faz frio, né? E já a gente vai estar... ele falou de onde ele é? Ele falou, é de Mauá, São Paulo. Ah, então agora vai começar a entrar um friozinho. O que comer, né? Pois é, pode fazer umas sopas e deixar dentro de uma garrafa térmica. Homem até gosta mais de paladar salgado que mulher, né? Então você pode estar fazendo uso disso, que é uma ótima alternativa. Ou então de lanchinho, você também pode usar o famoso ovo cozido, né? Que é tão gostoso e cheio de proteína e tudo de bom. Nós temos aqui a participação da Sheila. Ela não diz de onde ela é, mas ela diz assim: olá, parabéns pelo programa, adoro vocês. Minha mãe não pode fazer atividades físicas, pois ela tem hérnia de disco. Ela tem uma alimentação saudável, come frutas, verduras, mas mesmo assim ela teve um ganho de peso. Ela quer saber que tipo de atividade ela pode fazer para reduzir seu peso. E ela se chama Juraci, é sócia da Canção Nova e ama o programa da doutora Gisela. Obrigada, minha querida. Olha, você não pode fazer algumas atividades, mas você pode sim estar se orientando, e aí o melhor profissional da área de educação física, principalmente que tem a formação com fisioterapia, né, que eu acho que seria assim o profissional mais adequado, mas as boas academias, ver como que tá, se de repente uma hidro não é suficiente, porque seria indicado você estar fazendo algum tipo de movimentação, isso é indiscutível. Agora, essa hérnia pode impossibilitá-la talvez até de uma atividade, mas nada impede que você, digamos assim, no seu dia a dia, procure fazer coisas que solicitem mais a sua locomoção. Mas isso tudo vai depender, lógico, do teu grau de comprometimento dessa hérnia de disco, tá? Então, é a mesma dica de sempre que eu falo. Tá evitando de fazer longos períodos sem se alimentar para não favorecer o ganho de peso e não favorecer a queda do metabolismo. Procurar sim estar se alimentando de coisas assim mais saudáveis, principalmente nos intervalos, evitar trocar refeição por lanche. Quer dizer, no fundo, é um repeteco das mesmas coisas que a gente fala, né? Né? Então, é o ouvir o Mais Saúde e estar lembrando, porque a gente tem que estar repetindo e tem que estar realmente, sabe? Não adianta. Evita troca de refeição por lanche. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque o que eu mais noto hoje é o pessoal à noite não jantando.
é fazendo lanchinho e geralmente repetindo o café da manhã, que tem o quê? Muito embutido, o famoso peito de peru, que já não preciso nem falar a respeito dele, que todo mundo já conhece, muito carboidrato, aí, enfim, uma oportunidade de colocar vitaminas e minerais no organismo que você deixa de fazer, muito pelo contrário, colocando um monte de tranqueira que depois o teu coitadinho do seu fígado vai ter que dar conta de fazer uma tremenda faxina. Doutora, tem mais uma participação aqui, é da Adriana, do Rio de Janeiro, e ela começa a participação dela deixando um versículo, né, uma citação bíblica, Romanos 12:12. Sejam alegres na esperança e pacientes na tribulação. Ui! E ela diz assim: se a obesidade é uma doença, por que a maioria dos medicamentos para combatê-la estão proibidos? O que vocês acham das pessoas que estão usando um medicamento para diabetes injetável para emagrecer? Quais são os riscos? Deus abençoe vocês e a todos da Canção Nova. Acontece, minha querida Adriana do Rio de Janeiro, que não adianta você combater o problema só acudindo sintoma. É que nem você ter uma dor de cabeça e tomar sempre um remédio para dor de cabeça. Por que você tem essa dor de cabeça? O que está causando essa dor de cabeça? Tem que ir na causa, né? E a obesidade, a gente sabe que é multifatorial, tem várias coisas envolvidas. Então não adianta você só tratar com um medicamento que vai diminuir seu apetite para você parar de comer, para você emagrecer, e depois você para de tomar o remédio e você continua engordando. Quer dizer, aquele disco que se repete e que eu toco tanto no assunto no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que eu falo muito sobre isso. Você perguntou sobre um medicamento. Esse medicamento, ele está tendo um sucesso muito grande, principalmente para tratar pessoas que têm uma glicemia de jejum alterada, acima de 100, muitas vezes naquele 120, e que mesmo fazendo atividade física, mesmo uma série de situações, comendo direitinho, a gente não consegue fazer com que essa pessoa melhore essa glicemia. Então tem que entrar com medicação. E esse remédio tem se mostrado assim fantástico. Por quê? Porque ele ajuda a diminuir principalmente a gordura abdominal, porque o que acontece? Essa gordura, ela não é uma gordura que está lá estática na sua barriga, é uma gordura que faz uma produção de substâncias que são inflamatórias. E lembra daquela história, obesidade, uma doença inflamatória? E aí isso vai perpetuando, porque se essa gordura que hoje está instalada produz substâncias pró-inflamatórias, essas substâncias pró-inflamatórias e inflamatórias, elas vão lá digamos assim, nas fechaduras onde a insulina tem que entrar para abrir a porta para fazer uma série de coisas e não consegue, porque ela vai lá e estraga aquela fechadura e você fica com resistência à insulina, e aí essa resistência à insulina aumenta essa gordura abdominal. Então olha o monstro que vai surgindo. Então é por isso que essa medicação, em casos que ela seja, digamos assim, indicada, é muito interessante. Única coisa, ela, depois que você usa, você diminui essa gordura abdominal e, consequentemente, você diminui novamente a sua glicemia. E aí, o que você faz? Você vai parar de tomá-la, porque é uma medicação para você tomar por um tempo. A gente não tem lido nada em relação a efeitos colaterais. A única coisa que tem que tomar cuidado é ver como que o pâncreas está reagindo. Então também tem que dar uma olhada nas enzimas pancreáticas. Por isso que é uma medicação que tem que ser indicação médica, tá? E não com o objetivo puro e simplesmente, tô com preguiça de fazer uma reeducação alimentar, vou ficar tomando esse remédio, porque esse remédio vai me ajudar. Tudo bem, ele pode até estar ajudando num ponto, mas aí vai acontecer a mesma coisa que todas essas medicações que acabaram sendo proibidas. Elas são por um assunto pontual, você vai aí parar de comer um tempo, e depois que você parar de tomar medicação, você vai voltar a engordar. E sempre lembrando que toda vez que a gente volta a gente volta a engordar mais do que a gente era. Tem a última participação, ela diz assim: paz e bem, estou enviando este e-mail, pois quero agradecer à doutora Gisela. Minha mãe, Aladir Souza de Santos, está lendo seu livro e obteve um ótimo resultado. Ai, que bênção! Muito obrigada, um forte abraço, Deus abençoe. Aline Souza dos Santos, do Rio de Janeiro.
Obrigada, Aline. Esse livro, Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu escrevi para isso, para que vocês pudessem, ao lê-lo, terem um norte, né? E aí vocês poderem estar melhorando toda a sua saúde, e eu tenho tido realmente resultados e testemunhos incríveis. Ana, chegou o nosso programa ao fim. Chegou, terminou, mas não terminou as participações, ainda tem bastante gente pois pra gente atender, né, tem doutora? aqui um montinho na mão da Ana, mas a gente vai aos pouquinhos respondendo. Quero agradecer aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que nos escrevem dizendo que são sócios. Seja você também sócio dessa obra, né, Ana? Porque é uma bênção. Querida, um beijo a todos. Espero vocês no próximo Mais Saúde. Termina agora Mais Saúde, mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América quer estar presente em sua vida com um melhor da programação religiosa, envolvendo temas relacionados com a igreja no Brasil e no mundo, além de mobilizar as paróquias de São Paulo. Aqui é o Cardeal Domodilo, de São Paulo. Oração, formação, notícias, transmissões ao vivo e música católica de qualidade com os maiores lançamentos para você. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. O sacerdócio é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. DVD Dunga Eletroacústico. Um DVD gravado ao vivo em alta definição com os grandes sucessos. Então vem, amigo. Além de músicas inéditas. Ei, amigo, como não falar do seu amor e Realiza o Milagre em Mim. Realiza o milagre em mim. Participações de Braz Oz, Boy e Fábio Roniel e um menu exclusivo. Compre agora mesmo pelo 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Olá, meu nome é Alan, sou do Jardim Mitsutani e escuto a Rádio América porque aqui eu encontro força na vivência do Evangelho. Em 2012, a Rádio América está com você. Deus nas 24 horas do dia. Isso é a porta. Canção Nova. Nascemos da evangelização e existimos para a evangelização. Nossa gratidão a você, sócio, que faz com que a voz de Deus não tenha fronteiras. Esta é a nossa missão. Clube da Evangelização. Juntos promovendo o bem. Sou Canção Nova, sou Clube da Evangelização. Faço parte desta história. Sou família, sou canção. Obrigado pelo seu amor e confiança. Programe-se toda quarta, às 8 da noite. Missa do Clube da Evangelização. Esta é a Rádio América. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. Rádio América, Sociedade Anônima. América. ZYK 691, 1410 kHz. América. São Paulo, Estado de São Paulo. Formando a maior rede católica de rádios, ao vivo para todo o Brasil. Um novo tempo está no ar. Nosso Pai Fundador, Padre João, que diz pela assim, oração. Tudo pode ser mudado pela oração, pela intervenção de Deus, pela intervenção de Deus. Quem um dia não alcançou uma graça de Deus, uma graça pelas mãos de Nossa Senhora, uma graça pelas mãos de Nossa Senhora, esse é o caminho. Os homens e as mulheres de Deus, esse é o caminho. Vencem as suas batalhas, as mulheres de Deus, vitórias. Vencem as suas batalhas, conquistam vitórias. Você tem parado um tempo para se dedicar a Deus, você tem parado um tempo para crescer na intimidade, para estar com levanta-se Brasil para crescer na intimidade. Lembra desse tema? Levanta-se Brasil carismática celebrando lembra desse tema? Trouxe a renovação carismática celebrando para os católicos, para a renovação alguns anos para os católicos, para a renovação alguns anos assumir essa verdade. Brasil de joelhos que nós possamos assumir essa verdade.
Vamos rezar. Logo também no final do programa, nós temos esse momento de oração. Nós temos esse momento de oração. Terço da Divina Providência, de intercessão. Terço da Divina Providência, participando conosco desde já pela internet, para você colocar o seu pedido de oração. Pela internet. Programa de hoje, gente, a Lilica, Eliana Sá. Programa de hoje, na comunidade Canção Nova. Eliana Sá. E também missionária na comunidade Canção Nova. E também olha que nome diferente, ela trabalha conosco na comunicação do marketing. Olha que nome diferente, ela trabalha conosco na comunicação do marketing. Como a gente acabado de falar, nós vamos rezar juntos o texto da Providência. Nós já queremos chamar a sua participação. Código do operador 12, nós já queremos chamar a sua participação. Código do operador 12 00. A gente vai chamar uma música agora, mas eu já vou deixar para você a pergunta de hoje. A gente vai chamar uma música agora, mas eu já vou deixar para você a pergunta de hoje.